Gente, eu sou um professor aposentado, sou um dirigente sindical. Sempre a minha vida profissional foi compartilhada com a minha luta em defesa dos interesses da coletividade, da categoria e dos meus direitos. Porque quando eu defendo o coletivo, eu estou inserido nele, nos direitos do coletivo. Eu não posso defender uma coisa só para mim, porque se assim eu fizer, eu sou um egoísta. Portanto, a minha luta é essa. Ser sindicalista é ser um voluntário. É ser um voluntário. É trabalhar, é atuar, é participar, é tomar a frente da luta sem salário. O sindicalista não tem salário. Por mais que alguém dos trabalhadores e as elites tente passar para a classe trabalhadora que o sindicalista vive sem trabalhar, ao contrário, ele trabalha muito mais. Ele trabalha muito mais, porque ele trabalha na profissão e ele trabalha nas horas vagas, nos finais de semana, nos feriados, nas lutas, defendendo os interesses da categoria. Eu sou essa pessoa. E por que é que eu estou dizendo isso? Porque acabaram-se de serem realizadas as eleições burguesas, municipais. Foram eleitos novos prefeitos e novos vereadores que a partir de janeiro irão assumir. E é lá, no executivo e no legislativo, que são decididas o futuro da nação, o futuro dos trabalhadores, o futuro dos nossos filhos, o futuro das profissões, tá certo? Portanto, é por isso que o sindicalista, num período de eleição, ele se candidata ou ele luta defendendo um candidato ou outro, porque ele gostaria que fosse eleito alguém que entrasse lá e que tivesse compromisso com aqueles e aquelas que mais precisam, ou seja, aqueles e aquelas menos privilegiados nesse país. Porque as elites burguesas, que ao longo da história dominou o mundo e dominou esse país, elas negaram o que podia para a gente. Elas deixaram para a gente as migalhas. E por isso que existe a esquerda. O candidato de esquerda é aquele candidato que luta em defesa dos direitos dos mais fracos. Por mais que uma parte dos mais fracos, na época da eleição, vota naqueles candidatos que defendem as elites ou naqueles candidatos de elite. É um equívoco absurdo. Essas pessoas poderiam, num período de eleição, terem a humildade de nos procurar e perguntar quem são os candidatos da minha comunidade, do meu município, do meu estado e do meu país, que a gente pode votar, que vai fazer alguma coisa em benefício do interesse da coletividade, dos trabalhadores e da população pobre. Lamentavelmente, uma boa parte dos trabalhadores não nos procura. E aí assume a responsabilidade de defender um candidato da pior espécie. Hoje, por exemplo, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, foi votado no Congresso Nacional um projeto encaminhado pelo o governo federal que era para taxar as grandes fortunas, ou seja, aqueles ricões que têm milhares, milhões, bilhões acumulado, que não pagam imposto
igual ao que um trabalhador paga, fossem taxados. Certamente isso iria beneficiar essa parte mais fragilizada da população. E aí os deputados, que são eleitos com o voto daquele colega meu, que vota nele, que vota naquele candidato que não tem compromisso nenhum com o trabalhador, votaram derrotando esse projeto. Mas quando é um projeto para tirar da gente, como é o caso da reforma da Previdência, eles votam favoráveis. E aí tiram da gente reforma da Previdência, reforma trabalhista, os direitos da gente, a carreira da gente, eles votam tirando. Mas numa situação como essa, votam para não tirar. A burguesia tem que continuar sendo rica, com muito lucro, sem pagar imposto. É indignante. E é por isso que eu estou fazendo isso, esse vídeo. Eu vou publicá-lo nas redes sociais para que você tenha a oportunidade de ouvir. Nós trabalhamos, nós estamos à frente da luta, nós somos sindicalistas sem salário. Nós estamos lá toda a vida defendendo os nossos direitos, os seus direitos e os meus direitos estão inseridos nos seus, mas eu não ganho por isso não. É porque a minha cabeça é que se não for bom para a coletividade, não será bom para mim. É diferente daquelas pessoas que vendem o voto. Quem vende o voto porque quer o bom para ela, quer bem para ela. Que a coletividade se destrua. Ela vendeu o voto, pronto. Passou por aquele momento, acabou, não quer nem saber. Não pode ser assim. O trabalhador e a trabalhadora desse país, principalmente da educação, não pode ter essa visão. Por isso que eu estou fazendo isso. Esse é o meu apelo. Nós estamos diante de uma situação que se o trabalhador e a trabalhadora, que se o professor e a professora não se envolver na política, a situação vai se complicar. Nós agora temos que não só votar, escolher os nossos candidatos, nós temos que nos envolver, porque eles estão querendo, inclusive, tomar o nosso espaço, botar para ser administrador de uma escola os militares, achando que o trabalhador da educação, que o professor e a professora são incompetentes para administrar uma escola. Eles estão vendendo as escolas públicas. O Paraná já fez isso, São Paulo já fez isso. E se não brinque, que logo vem aqui para o Rio Grande do Norte. Aguarde os próximos candidatos e vamos votar errado de novo, como a gente continua votando para vocês verem. Uma coisa. Então, um apelo que eu faço, vamos aprender a dialogar, a discutir no período de eleição burguesa. Vamos discutir. Não é a sociedade que eu defendo. Eu não defendo o capitalismo. Eu sou um socialista, eu sou um comunista. Tá certo? Eu sou daqueles que entendem o que é um socialismo. Não sou daqueles que enganam você, que diz que o comunismo é um absurdo, é um alarme, é uma violência. Não. Então a gente tem que ter essa compreensão. É um apelo que eu faço. Esse é o saldo das eleições. É ainda indignação do resultado que aconteceu nas eleições. A gente viu aqui no estado quem foi eleito em Natal, um prefeito apoiado pelo prefeito atual que desde 2020 vem negando o piso salarial dos professores e elegeu o sucessor. Quer dizer, no meio dessa eleição não teve voto do professor, não? Será que não teve? Do trabalhador, do funcionário? Então a gente precisa aprender. Precisa aprender. Será que a gente vai alimentar a cobra para essa nos assassinar, nos engolir? Então, um apelo, gente. Não pode ser assim dessa maneira, não. Eu, sinceramente, eu acho que a gente tem que rever a nossa posição e tem que ter a compreensão. Ser de esquerda não é o demônio para a classe trabalhadora, não. Pode ser o demônio para as elites. Porque elas querem se manter no poder para se tornarem um inferno para a gente. Então nós temos que reverter esse quadro. Nós temos que inverter isso.